Olá Brasil, no ar mais um programa especial da empresa Sementes Boi Gordo. Agradeço sempre a audiência e a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para compartilhar, conversar com os produtores e produtoras rurais de todo o Brasil. No programa de hoje, primeiramente gostaria de agradecer aos inúmeros elogios e críticas construtivas que temos recebido a partir do momento que começamos a elaborar programas que realmente pudessem resgatar um pouco mais do que é natural, do que pode ser chamado de sustentabilidade. E dentro desse processo evolutivo, hoje eu gostaria de conversar com uma pessoa muito importante dentro da nossa empresa, que é o nosso engenheiro agrônomo, Ângelo Gustavo de Bunes. Seu Gustavo, ele é engenheiro agrônomo da nossa empresa e especializado na área de voazã, vai falar um pouquinho mais sobre as pastagens. Seu Gustavo, muito obrigado pela sua presença e bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Bom, o que eu vou tentar contribuir hoje é o que a gente vê todos os dias no campo. Eu trabalho já há 20 anos, mais ou menos, na área de pastagem. Sim. E sempre encontramos uma situação comum, que é a degradação dos pastos, a perda de produtividade e a queixa do produtor, dos técnicos, das pessoas envolvidas, em constatar essa situação em todo o Brasil. Então, hoje vamos tentar ver por que isso acontece. Tá certo. Então, antes de a gente começar a falar um pouquinho com o Gustavo, a gente gostaria de mostrar o motivo, o porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente está conversando sobre esse aspecto. Então, uma das coisas que a gente tem debatido dentro da nossa empresa, com toda a nossa equipe, é a importância de fazer a fotossíntese dentro das plantas. Por que a fotossíntese é tão importante? Então, preparamos um VT que gostaria que senhoras e senhores acompanhassem neste momento. Veja. Para quem busca praticar uma pecuária sustentável, economicamente viável, gerando riquezas e respeitando a natureza, de maneira a melhorar o solo para as futuras gerações, preparamos este vídeo para você. Queremos que através dessas informações possamos viver felizes, trabalhando em harmonia com o meio ambiente. Como saber se o gado está engordando? Uma maneira de saber está nas fezes. Fezes fibrosa e em grande quantidade significa que o gado está necessitando de proteína. Uma fezes bem digerida, em pouca quantidade, bem pastosa, é sinal que o gado está tendo um bom aproveitamento dos nutrientes do capim. Mas como o gado aproveita as proteínas e os nutrientes? Dentro do rumen existem bactérias que digerem as fibras. E quanto maior o número de bactérias, melhor e mais rápida será a digestão das fibras. Como aumentar o número de bactérias no rumen? Dentro das fibras existem proteínas que são essenciais para as bactérias se multiplicarem. As bactérias quebram essas fibras e liberam essa proteína, que será utilizada como seu próprio alimento. E também devemos lembrar que as bactérias mortas são nutrientes para o gado. Esses nutrientes vão para a corrente sanguínea pelo estômago e intestino e são transformadas em carne, gordura e leite. De onde vêm essas proteínas e a glicose? A própria braquiária já tem proteína, mas às vezes é insuficiente para a perfeita engorda dos animais. Para suplementar, temos 3 bases mais comuns como fontes de proteína. A primeira é a ureia, feita do petróleo. A cada tonelada de ureia produzida é utilizado equivalente a 1.100 litros de petróleo em energia. Vem também da suplementação com grãos, exemplo, farelo de soja. E a proteína pode vir da utilização de leguminosas nas pastagens. O Estilosantes Campo Grande, por exemplo, é a proteína mais barata do mundo, quase de graça e produzida por Deus. Além de fornecer proteína para o gado, ela aduba a terra, fixando nitrogênio no solo. A glicose produzida vem através da fotossíntese. A água, o sol e a própria folha verde da planta transformam o gás carbônico em glicose. 6CO2, o gás carbônico, mais 6H2O, a água, é igual a 6CH2O, a glicose, mais 6O2, o oxigênio. Durante milhões de anos, nós, seres humanos, temos comida, porque na natureza as plantas fazem a fotossíntese, liberando o oxigênio para nós respirarmos e transformando o carbono em glicose ou açúcar.
Esse açúcar é armazenado em forma de folha, raízes, sementes e frutos. Tudo depende da espécie da planta. Veja um exemplo. Na planta do arroz, através da fotossíntese, a glicose é transformada no grão do arroz. Através da fotossíntese, a bananeira faz a banana. Também pela fotossíntese, a mangueira faz a manga. E por meio também da fotossíntese, o milharal produz os grãos de milho. E assim, o nosso alimento é elaborado, graças ao processo de fotossíntese. Se não tivesse ela, nós não teríamos alimento e assim não teríamos vida. Como vou deixar o capim fazer a fotossíntese? É importante deixar o pasto descansar. E para descansar o pasto, temos que dividir as invernadas. Quanto tempo seria ideal para descansar o pasto? Tudo depende do clima, a chuva e nutrientes da terra. Mas em média, o ideal vai de 60 a 90 dias. E tem mais uma coisa muito importante. As fezes e urina têm que devolver a fertilidade do solo local onde o gado pastejou, para não levar a fertilidade para outro lugar. Por isso, quanto mais dividida for a invernada, maior será a fertilidade para os piquetes. Se bem manejado, o gado fará uma adubação natural do pasto. Se tudo for feito em respeito à natureza e sabermos conviver junto a ela, a pastagem vai ficar cada vez melhor. E com certeza você vai se sentir feliz para pensar no futuro da geração. E dessa forma, vamos fazer bem para o nosso mundo e nossa geração. Vamos construir juntos um presente onde somos capazes de viver felizes, aliando-se à natureza e produzindo um futuro melhor para as próximas gerações, de maneira a melhorar o nosso planeta. Esse vídeo contextualiza um pouco mais do que nós esperamos, porque o futuro que desejamos, nós plantamos agora, e gostaríamos de plantar a semente do bem, a semente da natureza, coisas que a gente possa usufruir ano a ano, não só para a gente, mas como para as futuras gerações. Por isso, hoje, estamos novamente para conversar com o seu Gustavo Debunes, que vai conversar um pouquinho mais com a gente sobre... A gente acompanhou um pouquinho o processo natural da fotossíntese, que a gente não paga nada por isso, né? Okay. Que o planeta Terra possibilita isso. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais da degradação. A gente vai ter umas imagens agora para a gente poder mostrar. A degradação de pastagens é uma das coisas que mais preocupa os produtores rurais. Por quê? Bom, porque, na verdade, como vocês estão vendo aí, todas as pastagens, em maior ou menor tempo, chegam a essa situação. É decir, há uma situação onde perdem produtividade, onde as plantas morrem, onde as invasoras tomam conta. Mas as pessoas têm que entender realmente por que isso acontece, gente. Certo. Vamos lá. Aqui a gente está vendo aqui uma pastagem, né? Ela está bem baixa, né? Sim. A gente está vendo um formigueiro ali e um monte de formigueiro. Isso é um sintoma de degradação? É um sintoma de degradação. Veja bem nessa imagem, já inclusive as invasoras tomando conta. Mas, volto a repetir, por que se chegou a essa situação? Certamente essa pastagem um dia foi uma pastagem boa, foi bem formada. Alguém produziu um bom pasto ali. O uso inadequado, certo, seja muitos animais juntos, ou geralmente muito tempo os animais passam dentro dessa pastagem, muito embora as pessoas tentem fazer um rotacionado. Então tá. Sim. Gustavo, a gente viu essa imagem aqui. Vamos então imaginar o que aconteceu. O que aconteceu? Como que você chegou aí? Como você chegou aí? Geralmente, o produtor chega, isso. A gente vai, por exemplo, degradou, reformou uma pastagem. Isso. A pastagem está a coisa mais linda do mundo. Por exemplo, aqui, a gente consegue ver uma pastagem muito bem formada. Essa é a situação, exatamente. Muito bem formada, densa. Aquela pastagem já foi desse jeito. Já foi desse jeito, com toda certeza já foi desse jeito. E o que acontece? Aqui que estamos explicando, Jundi, o manejo inadequado, seja porque os animais ficam muito tempo dentro da pastagem, seja porque tem muitos animais, ou as duas coisas. Porque o primeiro impacto, quando a gente vê um pasto tão bonito como esse, o que é? Colocar muitos animais. Eu também achava que era assim. E esse é o grande problema. Não tem paciência. Então, o que acontece? Os animais vão comendo sucessivamente as mesmas plantas, sim? Com isso, acabam morrendo algumas plantas e as invasoras começam a aparecer, em uma intenção de cobrir o solo. Mas
que acontece? Como isso não é possível, porque a presença dos animais ainda é bastante grande dentro dessa área, novamente pela falta de descanso, a pastagem chega a um extremo que começa a ter erosão do solo, começa essa invasora a crescer, a se regenerar, aqui no nosso caso centro-oeste, a flora nativa, que é o cerrado, e a pastagem é o que nós vemos aí, essa pastagem degradada que todo mundo chama. Então vou voltar àquelas imagens que a gente estava acompanhando agora, para que a gente possa retratar melhor. Um dia, aquela pastagem que está sendo mostrada agora, já foi uma pastagem Já bonita, foi na pastagem. uma pastagem exuberante. Exatamente. Um dos principais problemas que aconteceu foi a degradação pelo Uso inadequado. uso inadequado. Agora, Bom, eu gostaria de explicar exatamente o que é o uso inadequado, porque muita gente fala nisso, mas poucos explicam realmente a razão. E aí leva a culpa, Jundi, tomando um pouco de liberdade, a falta de adubação, leva a culpa o percevejo, leva a culpa a todo mundo, mas ninguém sabe ou entende exatamente por que a pastagem chega a essa situação. Eu vou explicar. Vamos lá. Veja bem, a planta sempre tem uma mesma, uma proporcionalidade entre a parte aérea e a parte de raiz. Por que isso acontece, Jundi? Sim. A planta, ela não tem um coração. Certo. Ela consegue bombear ou consegue extrair a água com os nutrientes de baixo através do que evapora na parte aérea. Se a parte aérea é igual à parte de raiz, ela consegue manter um fluxo, um trânsito de nutrientes perfeito. Certo. Por isso que cada corte que a gente faz na planta, sim, como neste caso, ela tenta rapidamente rebrotar. Para quê? Para compensar essa mesma relação. Certo. Veja bem, Jundi, quando o manejo... Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo, né? Sim. Então, a pastagem está bem formada. Ok. Então, o produtor coloca os animais. Coloca os animais. Como já tem reserva na raiz, essa reserva vai se translocar para cima, para ela começar rapidamente a crescer. A crescer. Isso demora muito? Não, isso depende do clima, por exemplo, se tiver chuva e calor, Sim. é rapidamente. E aqui eu quero fazer um apelo e mostrar para os produtores Sim. que realmente o crescimento se dá pela raiz. Sim. Contrariamente ao que se pensa e se divulga em todos e muitos livros de agronomia, que é a parte aérea. Veja bem, se nós temos uma planta, cortamos isso no jardim de casa, Sim. e colocamos uma telha, colocamos um plástico, colocamos qualquer coisa em cima que não pega sol, e depois de uma semana, 10 dias, retiramos isso, Sim. vamos ver que a planta cresceu, ela está amarela, Certo. porque não tem fotossíntese, e cresceu muito. Então, realmente, o crescimento é pela raiz. Certo. Isso tem que ficar muito claro, que esse é o ponto-chave. Bueno, se a gente não dá o tempo suficiente, a raiz também vai morrendo, porque não recebe reservas da parte aérea, Sim. e o próximo rebrote vai ser menor que o anterior, Certo. certo? Muito bem, aí que acontece? Seguimos com o gado em cima da pastagem, manejo contínuo, ou em um mal rotacionado, onde não há um tempo suficiente de descanso, sim? E novamente se repete a situação. A raiz morre mais um pouquinho, a parte aérea fica menor. Até que chega um ponto que a parte aérea fica realmente muito pequena, como nessas imagens aqui no fundo, certo? E aqui, nós todos sabemos que temos uma situação no centro-oeste muito peculiar, que são 90 dias de seca, 80 dias de seca, onde as plantas têm sua raiz nos primeiros 20, 30 centímetros, que são os centímetros de solo que seca, Jundi, aqui. E aí a planta morre. Morre, e aí temos uma série de fatores que nós culpamos, percevejo, cigarrinha, que também atuam. Mas o grande problema é que essa planta saiu de um estado muito bom de raiz a praticamente não ter raiz, por então, el consumo excessivo, desculpa. Deixa eu recapitular algumas coisas. Vamos lá. No início, essa planta era bonita, Era bonita. Foi comido. Não deu tempo suficiente para ela recuperar novamente. Para recuperar a parte da raiz, porque primeiro cresce a parte aérea e depois manda a reserva para a raiz. Como é? Sim. Ela foi devagarinho tirando os nutrientes da raiz e faltando então para a rebrota da planta. Para a rebrota da planta. E novamente isso foi acontecendo até que chegou um ponto que ela ficou lastimavelmente ruim e começou a degradar. Então, Sr. Gustavo, vamos supor, eu tenho esse problema. O que nós deveríamos fazer
para que isso não acontecesse? Muito simples, o caminho contrário. Exatamente o caminho contrário. Dar descanso para que as plantas sigam aumentando a raiz sucessivamente, é o que se vê aí. A divisão de pasto. A divisão de pasto, pero entenda, Junji, a divisão de pasto não é simplesmente a divisão de pasto, é sim o que acontece dentro dessa divisão de pasto. As pessoas dividem pasto, na grande maioria das vezes, erradamente, aceleram o problema. Vamos voltar aqui então, antes de dividir. Como seria um manejo, vamos supor, uso extensivo. Né? Então, o produtor tem um piquete só para o ano inteiro, vamos supor, né? Sim, essa situação se dá em que os animais permanecem todo o tempo no pasto, ou quando tem rotacionados assim de 3, 4, 5 pastos, que permanecem muito tempo durante o pasto. Bem que os animais comem determinada zona, perto dos bebedouros, onde bosteiam muito, perto dos coxos de sal. Sim, e as fezes acabam se concentrando... Se concentrando nesses locais. Como são chamados de malhadouros, né? Malhadouros comumente. Inclusive, que quando essas pastagens entram em descanso, o produtor conhece muito bem essa situação, são os locais onde o pasto está mais verde, mais bonito, sempre, pelo aumento da fertilidade das fezes. E o resto da pastagem entra nos processos de degradação. Por quê? Porque como não tem o aporte das fezes e como não tem o descanso, principalmente o descanso, os animais estão continuamente comendo. Aí vai voltar esse sistema novamente. Volta este sistema novamente. Por exemplo, ela não teve tempo de recuperar e ela vai perdendo a reserva na raiz. Claro, porque ela, nos sucessivos cortes, a planta tende, isto é muito importante entender, tende a crescer a parte aérea rapidamente para poder mandar reserva à raiz. Porém, o produtor sempre está colocando o gado antes que a raiz consiga crescer. E isso faz com que a planta realmente fique sem raiz e morra. Então vamos agora então para a parte interessante. Vamos supor, eu dividi os pastos. É mais ou menos isso que acontece. Comparado com o quadro anterior, geralmente os animais ficariam nos malhadouros e ficaria nessa situação. E agora, se a gente divide o pasto, é mais ou menos esse cenário diferente. O que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte, como os animais estão concentrados pouco tempo numa área determinada, o bosteamento é homogêneo, muito homogêneo, e o pasto comido rapidamente, se a planta não tem possibilidade, isso num bom manejo, num manejo errado, de ser comida 2 vezes no mesmo tempo de ocupação, e aí o gado vai mudando sucessivamente a pastos que estão vedados, possibilitando que esta área fique em descanso por um tempo suficiente para que se produza o crescimento da raiz e um novo rebrote mais vigoroso. Mas aí, seu Gustavo, eu sempre digo, tem produtores que estavam no sistema extensivo. Resolveu fazer então o processo de divisão. Eu coloquei 3 ou 4 divisões e trabalho com um manejo, e teve produtores que me disseram o seguinte: olha, Xundi, em vez de meu pasto melhorar, degradou mais ainda. Isso acontece? Sim, acontece com muita frequência. Xundi, imagina o seguinte, se você tem os animais, determinada quantidade de animais em um pasto, e esse pasto é dividido em 3, 4, 5, 10 divisões, não há nenhum problema, cada parte que descansa com a fotossíntese, ela cresce um pouco mais rápido, pero ao crescer mais rápido, o que acontece? O produtor geralmente coloca mais animais. Não dá tempo ao bosteamento, aumentar a fertilidade paulatinamente, melhorar o solo. E o que acontece? Logo no primeiro ano, uma área que ele tinha 10 animais, ele coloca 15. Certo. Só que não houve realmente um aumento de fertilidade ainda real. Isso demora mais um tempo, as fezes se incorporar. Então muita gente acha que dividiu o pasto, ponto, salvou a pastagem dele e ele vai conseguir dobrar a capacidade de lotação da noite para o dia. Essa é uma ideia? Essa é uma ideia que, então, porque o produtor não tem... É uma ideia que se vende, né? Que se vende e que o produtor muitas vezes é embalado pelos buenos preços, pelas ganâncias de peso, porque como o gado come uma pastagem que está descansada, pouco, mas está descansada, ele acaba engordando mais, acaba colocando mais gado e acaba destruindo
rapidamente a reserva mais ainda do que num sistema contínuo, e acaba que uma pastagem que demorou 20 anos para degradar, em 5 anos degrada. Em 4 anos degrada. O princípio fundamental é acumular a reserva. Na raiz. Na raiz. Na raiz. E para acumular a reserva, o que precisamos fazer? Descansar. E o que acontece no porque período de exatamente, descanso? porque o descanso, na verdade, Sim. é assim. O descanso é a condição básica para que a planta faça fotossíntese, Sim. aquilo que nós vimos anteriormente, e destine essa reserva da fotossíntese dela para o próximo rebrote. O que é a fotossíntese, seu Gustavo? A fotossíntese é um sistema que nós temos, que trabalhamos no campo, e os produtores, como aliado, de mais valioso, porque é justamente a combinação do oxigênio do ar com a água. O gás carbônico, né? Desculpa, o gás carbônico com a água, através da energia luminosa da luz na folha das plantas, com a clorofila, produzir a glicose mais oxigênio. Então, esse quadro é correto dizer. A gente tem um gás carbônico, vamos supor, quando a gente está dirigindo o carro, por exemplo, a gente está queimando petróleo, a gente está lançando gás carbônico. Esse gás carbônico, que todo mundo fala que é tão mal para o aquecimento global, ela vira a energia para a planta? É fundamental. Se não tiver ele, por exemplo, a planta não conseguiria ter o processo normal de fotossíntese. E isso acontece com todas as plantas? Com todas as plantas. Então, nesse desenho, a gente está mostrando uma coisa importante. O que é? É a transformação do gás carbônico em glicose. E essa glicose vai para onde? Só vai parar em frutos, especificamente, ou em caso, por exemplo, de banana, vai produzir banana. No caso do milho, vai produzir, você vai armazenar no grão de milho, certo? Sim. No caso, por exemplo... Essas são as energias formadas pela fotossíntese. Pela fotossíntese. No caso das pastagens, que é tão importante, no nosso caso, Sim. elas vão formar o quê? Vão formar a reserva da raiz que vai dar origem a todas as folhas futuras entre cada corte de pastoreio. Correto. Então, quer dizer que se não tivesse a fotossíntese, não adianta nada eu dividir o pasto, não adianta nada. Então, para a gente ter uma pastagem bonita, a gente tem que trazer reserva para a planta. Exatamente. Para fazer a reserva, tem que dividir o pasto para ela poder descansar. Mas ela precisa descansar para quê? Para fazer a fotossíntese? Para fazer a fotossíntese. E é tão importante isso, Junge, que aí se comete outro engano. Muitos produtores no centro-oeste, que temos uma região de dias longos, por exemplo, no verão, e dias curtos no inverno, coloca pivô central, coloca irrigação, a intenção de que a falta de água é o problema. Não, a falta de água é glicose, não há luz. Então, não produz glicose, a planta não cresce. Quantos exemplos a gente vê com pivô, com irrigação, que a pastagem não responde? Só lugares como o Nordeste, que é muito quente e tem uma luminosidade muito alta. Mas... E tem uma luminosidade pareja entre todos. Então, na verdade, a planta é enganada, ela não sabe se está em inverno ou em verão. Certo. Mas aqui, quando o período de fotoperíodo é pequeno, não produz a glicose, porque não tem fotossíntese, mesmo tendo água e tendo nutrientes, e a planta produz 20%, 30% do que produz em verão. Então tá, então vou fazer uma pergunta. Já que a gente falou tanto de manejo incorreto, tanto do que acontece de errado, vamos tentar ver o que é então o correto, seu Gustavo? O correto é exatamente partir, que é o que estamos explicando anteriormente, de uma pastagem que está degradada, melhorando a pastagem, é decir, deixamos crescer a parte aérea bem para que mande reserva a raiz cresce, aí se colocam os animais, come, se deixa um tempo maior, podem ver que nessa etapa aqui, esta parte aérea é maior que essa aqui, consequentemente tem uma raiz maior. Sim. Só mais uma dúvida. O senhor falou no início do programa que a mesma quantidade aérea tem a quantidade de raiz? Sim. Então, se eu ver uma pastagem bem degradada, bem baixinha, ao longo de vários anos, quer dizer que só tem aquela quantidade pequena de raiz? Sim. Inclusive o produtor não precisa consultar nenhum agrônomo, pode simplesmente pegar uma pá no campo, pegar uma pastagem que está, nós chamamos braquiária de dedo, aquela que cresce realmente um dedo, cavar, cabocar, e vai ver que tem raízes apenas nos primeiros 10 centímetros. Certo. Simples. Então, aqui, deixa o senhor voltar novamente a explicação. Então, aqui veja bem, descansou a planta, quando cumpriu, a planta é assim, Junde, ela cresce o máximo possível para produzir a maior quantidade de fotossíntese possível. Certo. Chegado a esse ponto, ela produz fotossíntese e manda imediatamente para a raiz. Certo. A raiz chegou a este estágio.
aí a planta pode ser cortada. Certo. Ela é cortada, rapidamente retira os animais, a planta cresce novamente a um ponto maior, faz com que a raiz cresça a um ponto maior, correto? Aí, o que pode fazer? Aí, coloca o animal novamente, sim, a raiz já tem uma reserva, produz um crescimento maior, a parte aérea manda a reserva à raiz que cresce mais ainda, e vai mudando o ciclo, vai invertendo o ciclo da degradação. Pergunta que, assim, eu sempre fico entusiasmado e na perspectiva de entender. Muita gente fala, o ponto ótimo da pastagem é 30 dias, é 45 dias, ou é 20 dias depois de adubação. Ó, quando as pontas das folhas estiver pronta, antes de ela começar a ter folhas maduras, é o ponto ideal para ganhar peso. Isso é correto? Agora, para o manejo, isso é importante? Xundi, o grande problema de conduzir, eu não gosto de usar o termo manejar pastagem, porque todo mundo usa manejar pastagem, poucos conduzem a pastagem bem. Certo. Então vamos usar o termo de condução da pastagem. Existem que nós queremos colocar um número à natureza, que a natureza não responde dessa maneira. Certo. Então alguém fala 35 dias, outro fala 40, outro fala 20, outro fala, dependendo da espécie, Xundi. Veja bem. Um sistema muito simples, muito fácil e que nunca vai ter problema produtor de dividir a área. Certo. Em bastante piquete. Por exemplo, como é que se faz isso? Você pega uma área de 100 hectares, você divide em 50 pastos. Sim. E eu tenho um lote de animais só. Certo. Correto? Esse lote que ficaria... 100 animais, que ficariam numa área total de 100 hectares, eu coloco em 1/100º avo dele, aliás, em umas 50 partes. Certo. Correto? Correto. E atribuo um dia ou dois de ocupação. Certo. Isso me dá uma possibilidade que os animais voltem entre 50 e 100 dias. Certo. O que vai determinar se voltar em 100 ou 50 dias vai ser a condição da pastagem. Então... A época, no inverno, em verão. Então, o ideal seria a gente entender que a planta precisa ter a parte aérea, mas depois totalmente crescida. Só que aí todo mundo olha, puxa, tá bom, e já coloca. E esquece da parte de baixo. Da raiz. Esse que é o problema. Esse que é o grande problema. E outro segundo problema é que as pessoas geralmente manejam, por indicação dos técnicos, no momento exatamente errado. Porque pensam no boi. O que é pensar no boi? Eles pensam que a planta, quando está mais verde, com maior quantidade de proteínas, ela tem uma maior ganância de peso. Isso é verdade. Certo. Porém, é justamente o momento que a planta está se preparando para mandar reserva à raiz. Aí entram os bois, comem aquele pasto. Sim. A raiz não recebeu reserva. Certo. Correto? E o próximo rebrote será menor. Entendi. Se nós esperamos mais uma semana, 10 dias, os animais comerão tão boa ração como a anterior, mas a raiz deverá haver recebido já sua quota de reserva. Entendi. Então, esse seria o manejo correto dentro do sistema. Então... Eu sempre aconselho, é melhor, junto e cortando, mas esclarecendo que isso é fundamental, é melhor manejar o pasto um pouquinho passado, mas tendo certeza que mandou reserva para a raiz, e que vai ter um bom rebrote na próxima vez, que comer antes, às vezes ganhar 20 gramas mais por dia por animal, praticamente não significa nada, e perder a pastagem, condenar a pastagem em 2, 3 anos, algo que todo mundo vê, sem exceção, que degrada com o passar do tempo. Tá aí, esse foi o objetivo do nosso programa. Agradeço muito a audiência de senhoras e senhores produtores e quero agradecer ao seu anjo Gustavo Debunes. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jundi. Obrigado a toda a equipe da Semente Boi Gordo. E lembrando que estamos à disposição novamente para mostrar e discutir isso aqui no campo, Mato Grosso do Sul, onde nós temos vários exemplos já muito bem realizado e conduzido. Exatamente. Então tá certo. Quem quiser saber maiores informações, nosso telefone está aqui embaixo, 0 operadora 67 3358 2500. Agende uma visita com a gente, fala com um dos nossos consultores, teremos o maior prazer de lhes receber de braços abertos. Muito obrigado pela oportunidade. Lembre-se sempre, com Estilos Antes Campo Grande, BRS Piatã é muito mais boi gordo aí no seu pasto. Obrigado.